Nós lemos um versículo que é o coração do Evangelho, versículo 16 do capítulo 3 de João, onde fala do tema central do plano da salvação. E o plano da salvação foi algo que nós trabalhamos com as crianças durante essa semana que se passou. Nós trabalhamos o plano da salvação com as crianças baseado no livro Sem Palavras. Alguém aqui conhece o livro Sem Palavras? Conhece? Conhece? Amém. O livro Sem Palavras foi criado pelo Dr. Charles Spurgeon em 1866. É um livro que ele começou na verdade com três cores, desculpa, e hoje ele tem 5 cores, mas ele não tem palavra nenhuma, só são cores, e cada cor representa um estágio do plano da salvação de Deus para o ser humano. Então nós trabalhamos as cores com as crianças e ludicamente nós passamos a mensagem da salvação para o coração das crianças. E as crianças, os pais que aqui estão, ouviram as crianças cantando: Deus me ama, sim eu sei, mas que pena eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. Então, algumas mães, alguns pais mandaram lá, a Carol mandou o áudio do sobrinho dela cantando. E foi assim que nós passamos essa semana, transmitindo o plano da salvação para o coração das crianças. Quem me dera pudesse ter ouvido sobre isso quando eu era criança. Quem me dera pudesse ter ouvido sobre o plano da salvação quando eu ainda era criança. Mas as crianças estão tendo a oportunidade de ouvir sobre o plano da salvação, entender sobre o plano da salvação, e agora podem viver o plano da salvação. Porque é um plano perfeito. Nós vemos lá no Gênesis, capítulo 1, Deus criou o homem e a mulher. Nossa, mas não foi uma vez ou outro, um pouquinho depois? No Gênesis capítulo 1, Deus criou em espírito, estavam criados o homem e a mulher. Gênesis capítulo 2, Deus formou o homem do pó da terra, e depois ele formou a mulher da costela do homem. Ele começou um plano perfeito para a humanidade. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então ele queria se relacionar com os seres que ele criou. Então ele faz toda a sua criação até chegar na criação do ser humano. Ele faz toda a sua criação até chegar na formação do ser humano. E quando ele forma Adão e posteriormente Eva, ele tem relacionamento com Adão. Ele tem relacionamento com o homem. Ele mantém esse relacionamento diariamente na viração do dia. Deus estava todos os dias ali, no mesmo lugar, no mesmo horário, da mesma forma, tendo relacionamento com o homem. E por que isso? Porque Deus tinha uma aliança com aquele que foi criado por ele. Deus forma o homem e faz uma aliança com o homem. Então, essa aliança, ela perdura até que, Gênesis capítulo 3, o homem pecou. Então, há uma ruptura. Aquele que se relacionava com o Criador já não se relaciona mais. Mas não porque o Criador não se relaciona mais com ele, mas porque ele não se relaciona mais com o Criador. Quando Deus, ele está novamente no jardim para ter um encontro com Adão, ele não encontra Adão, ele fala: Adão, aonde você está? E Adão estava escondido, e diz: Senhor, eu tive medo e me escondi. Mas Deus não perguntou para ele: o que você fez, Adão? Por que você foi fazer isso? Você não devia ter feito isso, eu te avisei que você ia morrer se você comesse. Mas Deus, ele só quis ter novamente um encontro com o homem que ele criou. Ele não cobrou nada de Adão. Ele só esperou que Adão corresse novamente para os braços dele, mesmo tendo pecado. E quantos de nós, quando erramos, quando falhamos, quando pecamos, ao invés de corrermos para Deus, nós corremos de Deus. Ao invés de corrermos para os braços do Pai, nós corremos dos braços do Pai. Nós nos escondemos.
E quando há a queda do homem, nós vemos o quê? Nós vemos que começa a obra maligna na humanidade. Porque surge, ele se esconde, ele tem vergonha, ele sente medo, e ele e Eva, né, Adão e Eva, eles conhecem que estavam nus. Até então eles não tinham essa percepção. Era tudo natural, tudo normal, tudo do jeito que Deus criou. Mas quando o pecado entra, nós chamamos de o primeiro período onde eles não sabiam, não tinham consciência, era o período da dispensação, né, o período da inocência. E quando eles pecam, então começa o período, ou a dispensação da consciência. Eles tinham consciência já do que eles estavam fazendo. Eles começaram a conhecer o bem e o mal. E essa ruptura, ela faz com que o homem se afasta de Deus, o pecado entra, a humanidade começa a se depravar, a humanidade começa a distorcer aquilo que era mandamento do Senhor, tudo que o Senhor queria e pedia, o homem estava fazendo de forma distorcida. E esse relacionamento, ele é rompido. Então entra em ação um plano. E muitos acham que Jesus, ele veio quando ele nasceu da Virgem Maria. Mas eu quero dizer que Jesus, ele é. Desde a eternidade, ele é. Jesus não foi criado. Jesus sempre foi e sempre será. A palavra de Deus fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Jesus, ele não é um ser criado. Jesus, ele não é aquele que nasceu da Virgem Maria. Ele nasceu para poder viver entre nós, para poder encarnar, para poder ter esse ministério, esse propósito cumprido na terra. E isso faz parte do plano perfeito de salvação. Mas quando há ruptura, então nós estamos falando da primeira cor, a cor amarela do livro Sem Palavras. E a cor amarela do livro Sem Palavras fala: Deus me ama. Deus me ama, Deus me criou. Deus criou os céus. E por que amarelo? Porque as ruas são de ouro. Porque a realeza do Senhor, a preciosidade de todas as coisas que o Senhor faz. Você tem noção de que Deus criou todas as coisas? Quando nós temos o entendimento de que Deus criou todas as coisas, nós vamos nos aperceber de que um Deus tão grande, tão magnífico, um Deus que criou de fato todas as coisas pela palavra, e a mesma palavra que criou é a palavra que sustenta. Esse Deus te chama pelo nome. Esse Deus te chama pelo nome. Como um Deus tão grande pode olhar para mim? Pois é, Ele olha para você e te chama pelo nome. Ele olha para você e te chama de filho, te chama de filha. Ele quer ter você perto, Ele quer andar com você, assim como Ele tinha relacionamento com Adão. Hoje Ele quer ter relacionamento comigo e com você. Então a cor amarela fala desse Deus criador, desse Deus que é amor. Mas o pecado entrou. E a segunda cor é a cor escura. E a cor escura fala do pecado. E porque o pecado entrou, houve então toda uma distorção daquilo que era princípio do Senhor na vida do homem. Os princípios começaram a ser quebrados e o homem, a humanidade, começou a tomar um rumo que aparentemente não tinha volta. Então, muitos falam: não, aí o Senhor então teve que acionar o plano B. Jesus é o plano B. Não, Jesus sempre foi e sempre será. Jesus não é plano B. Jesus faz parte do plano perfeito de salvação do ser humano. E o pecado entrou. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso reconhecer que sou pecador. Romanos 3,23 fala que todos pecaram. Como assim todos pecaram? Eu nasci num berço evangélico. Eu nasci na igreja. Eu sou fiel a Deus. Como assim eu não peco? Não. Há uma diferença entre a condição de pecado e os atos de pecado. Os atos de pecado são os atos que nós cometemos todos os dias, que são pecaminosos diante do Senhor. A mentira, a cobiça, o adultério,
o roubo e todas as coisas que você conhece como pecado. Não existe pecado menor ou pecado maior, existem os pecados. E pecado é pecado, independente do seu tamanho. Inclusive, não conversar com um ente querido é pecado. Se você não está conversando com um ente querido, peça perdão. Mas não foi eu que errei. Peça perdão. Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7 todos os dias. Todos os dias. Então não fique dessa forma. Porque todo pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Adão pecou. Eva comeu do fruto e quando Deus chega, ele fala: Adão, cadê você? Adão fala assim: foi ela que comeu do fruto, não foi eu. E o homem caído, o ser humano caído, sempre vai culpar o outro. Sempre vai colocar a culpa no outro. Nós precisamos fazer um exercício de olhar para nós mesmos e olhar para dentro de nós e perceber o que em nós precisa ser mudado. Qual foi a minha parcela no erro? O que eu fiz para que isso pudesse ter acontecido? Esse reconhecimento é importante para que nós venhamos a fazer o quê? Fechar as janelas espirituais que estão abertas e que muitas vezes permanecem abertas e dão legalidade para que o inimigo das nossas almas toque áreas da nossa vida. O salário do pecado é a morte. E quando eles comem do fruto, uau, a serpente tinha razão. Deus falou que eu ia morrer. A serpente falou que eu não ia. Eu comi do fruto e não morri. Morte espiritual. Separação de Deus. Então, o pecado faz isso. Talvez você cometa um ato de pecado e não perceba que aconteceu alguma coisa. Eu pequei, mas não aconteceu nada. Vou continuar pecando. Saiba que espiritualmente, muitas vezes você não vai enxergar com seus olhos físicos, mas no reino do Espírito, muitas coisas e muitas movimentações já estão acontecendo por causa do pecado. E aí vem enfermidade, e aí vem morte, e aí vem catástrofes, e aí vem problemas em todas as áreas da nossa vida, e nós não sabemos por quê. Nós achamos que Deus é injusto, mas é exatamente porque Deus é justo que nós sofremos consequência dos nossos erros. É exatamente porque Deus é justo e Ele faz justiça que nós sofremos consequências dos erros que nós cometemos. Porque Deus não pode voltar atrás da palavra dele. Então, se Ele estabeleceu que todo pecado tem uma consequência, Ele não pode voltar atrás. A nossa justiça, ela é falha. A palavra de Deus fala que não há um justo, nenhum sequer. A nossa justiça é comparada como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia era uma faixa utilizada para enfaixar os leprosos. Então perceba que a nossa justiça, ela é podre, ela fede, cheira mal. Nossa justiça não é uma boa justiça. Mas a justiça de Deus é perfeita. Se você é um empresário, se você tem uma empresa, você contrata o seu filho e uma outra funcionária. Aí seu filho chega atrasado e outra funcionária também. 5 dias consecutivamente, provavelmente, você vai mandar a funcionária embora e você vai perdoar seu filho. Por quê? Porque você é injusto. Porque eu sou injusto. Porque a nossa justiça é um trapo de imundícia. Mas Deus, mesmo que seja filho, Ele estabeleceu que o salário do pecado é a morte, a separação. Então, quando nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, Ele, por ser justo, estabelece que nós teremos separação. Por mais que Ele se entristeça, Ele não pode deixar de fazer com que a sua justiça venha sobre a nossa vida. Então, a segunda cor, que é a escura, nos fala do pecado. E agora? O que nós vamos fazer? Nós precisamos ter esperança. E fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Porque a terceira cor é o vermelho. Vermelho de um sangue carmesim. Vermelho de um sangue escarlate. Vermelho de um sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Antes que nós existíssemos, Ele nos amou. Jesus nos amou primeiro. Por isso que nós o amamos.
E como eu estava falando, existem os atos de pecado, que são os pecados que nós cometemos, mas existe a condição de pecado. E a condição de pecado é a forma e a natureza em que nós nascemos, por causa do pecado original. Nós somos descendentes de Adão e nós carregamos a natureza pecaminosa em nós. Paulo chama isso de inclinações naturais, ou obras infrutíferas da carne, ou até mesmo a natureza adâmica que existe dentro de nós. Mas agora o vermelho nos traz esperança. E não porque a sociedade estabeleceu que o vermelho é a cor da esperança, mas porque o sangue de Jesus é vermelho. Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. E não somente vida e vida em abundância, mas vida eterna. Vida eterna. João capítulo 1, verso 12. A todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. A todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? Não. São filhos de Deus aqueles que entendem que Jesus morreu na cruz e derramou um sangue precioso. Então eu tenho que fazer obras de caridade, eu tenho que entregar a cesta básica, eu tenho que fazer obras sociais para poder ser salvo e acessar o céu. Não, porque a salvação é pela graça, mediante a nossa fé. Basta eu crer que Jesus morreu por mim e que o sangue dele me salva e me purifica de todo o pecado da cor escura. Agora a cor vermelha garante na minha vida o acesso aos céus, o acesso à eternidade com Jesus. Amém. Nós precisamos depositar a nossa esperança no nosso Cristo. Não foi barato para nós. Nós não pagamos nada, porque a salvação é de graça. Nós só precisamos crer, é pela fé. E nós também não refutamos e não viramos as costas para as palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala das obras, porque a fé sem obras é morta. Nós precisamos sim fazer obras sociais, nós precisamos sim ajudar os mais necessitados, nós precisamos sim distribuir cestas básicas, nós precisamos sim ajudar aqueles que precisam. As nossas obras são importantes, nós precisamos sim trabalhar na igreja, nós precisamos trabalhar para o Senhor, mas não é o trabalho que vai nos dar garantia da salvação. O que nos garante a salvação é entregar a nossa vida, o nosso coração a Jesus. E quem não faz isso está fadado ao inferno. Nossa, pastor, que pesado isso. Isso é a palavra de Deus que nos ensina. É a palavra de Deus que nos ensina. Quando Jesus fala em conhecereis a verdade vos libertará. Durante muito tempo, ontem o Ed deu uma aula aqui, ele falou, durante muito tempo eu fui cego para as verdades da palavra de Deus. Mas quando eu conheci a verdade, não foi nessas palavras que ele falou, mas ele pode afirmar o que eu vou falar aqui. Quando eu conheci a verdade me libertou, porque tirou umas vendas dos meus olhos e eu passei a conhecer de que existe de fato o céu e existe de fato o inferno, e aqueles que não morrem com Jesus, eles vão para o inferno. O que eu preciso fazer para ir para o céu? Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Entrega a sua vida a Jesus. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. E aí você pode estar perguntando, mas e para o inferno? O que eu preciso fazer? Não precisa fazer nada, porque a nossa natureza pecaminosa nos leva diretamente lá. A todos quantos o aceitaram, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, quem crê no Senhor. Então, quando nós aceitamos a Jesus, entregamos nosso coração, a nossa vida a Cristo, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Nos é dado esse direito, mas nem todo direito adquirido nós usufruímos. Percebe isso? Se você ganha um direito na justiça, uma causa na justiça, talvez você não venha a usufruir daquilo que você ganhou na justiça. E a filiação em Deus é uma
é um direito que nós adquirimos. Por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, a palavra de Deus fala que Ele pagou a nossa dívida. Nós éramos devedores por causa do pecado, mas por causa do sangue, Ele, o Cordeiro perfeito, e sangue é moeda espiritual, o Cordeiro perfeito morreu na cruz para que nós pudéssemos ter a salvação. E nós não devemos mais nada para ninguém. A palavra de Deus chama o diabo de acusador. Então muitas vezes vem acusação. Você pecou, você errou. Mas a palavra de Deus fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Ele pega aquilo que nós confessamos e Ele lança no mar do esquecimento. Então nós precisamos crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Amém. Essa é a salvação que nós temos de um pecado que nós cometemos, ou dos atos de pecados que cometemos, mas da natureza pecadora que nós temos e carregamos. Então eu aceito Jesus, a natureza pecadora vai embora? Não. A palavra de Deus fala que a carne milita contra o espírito, mas nós precisamos mortificar a nossa carne todos os dias, buscando a presença do Senhor, buscando a face do nosso Deus. Nós vamos mortificar a nossa carne. E o que é a carne? Somos seres tricotômicos formados de corpo, alma e espírito. Somos espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. O espírito está pronto, disse Jesus aos seus discípulos, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Que carne é essa? É a junção do corpo e da alma. Então, quando nós fortalecemos o espírito, o nosso espírito governa sobre as nossas emoções, que está na alma. A alma é sede das nossas emoções e a alma governa sobre o corpo. E todas essas coisas colocadas no seu devido lugar vão fazer que o Espírito de Deus governe sobre todas as coisas da nossa vida. É essa escadinha que tem que ter. Mas nós só vamos conseguir se entregarmos a nossa vida inteiramente ao Senhor Jesus. Ah, então é só eu entregar minha vida a Jesus e está feito. Ah, a palavra de Deus fala: desenvolva a sua salvação com temor e tremor. É dia após dia tendo uma vida devota ao Senhor Jesus, tendo uma vida de entrega ao Senhor Jesus, tendo uma vida de serviço ao Senhor Jesus, que nós vamos alcançar. Mas o vermelho nos garante, ou o sangue nos garante o acesso ao céu. E depois nós falamos do amarelo, falamos do escuro, falamos do vermelho. Aí vem a cor branca, ou em algumas versões a cor clara, cor limpa, desculpa, a cor limpa ou a cor branca. E a cor branca fala que depois que eu aceitei a Jesus, entreguei a minha vida para Ele, agora começa um processo de purificação. Ah, então eu entrego a minha vida a Jesus e não é automático? Não, a cruz não é automática. A cruz é para a nossa salvação. Agora, para eu desenvolver a minha salvação, para eu crescer em Deus, para eu poder fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, para eu viver vida abundante nessa terra, garantindo a minha vida eterna, para que eu possa servi-lo de todo o coração, para que eu possa ter a minha vida transformada. Entender o propósito de Deus na minha vida, viver a vida que Ele quer que eu viva, entender a alegria da salvação, ter o fruto do Espírito sendo evidenciado em mim. O que é o fruto do Espírito? São 9 qualidades, é como se fosse uma mexerica, e cada gomo é uma qualidade. O fruto é um só, mas tem várias qualidades. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Fala do fruto do Espírito: amor, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. O que mais? Fidelidade.
Então, essas qualidades começam a ser evidenciadas na minha vida através de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A partir de quando? A partir de quando eu entendo que o sangue derramado na cruz foi para me garantir a salvação. Meus queridos, não foi um sacrifício qualquer. Porque até então, os sacrifícios de animais tinham que ser animais perfeitos, mas para salvar a humanidade precisaria ser um homem perfeito. E João Batista olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem seria capaz de arrancar o pecado do mundo a não ser aquele que é perfeito? Jesus viveu 33 anos nessa terra e não cometeu nenhum pecado. Se eu penso, eu já peco. Se eu olho, eu já peco. Se eu falo, eu pequei. E Jesus, durante 33 anos da sua vida na terra, não cometeu nenhum pecado. Você faz ideia do que é isso? Por isso, o Cordeiro perfeito se entregou, e ele foi e é suficiente para nós. Jesus é suficiente. Nós não precisamos procurar em outros lugares. Nós não precisamos procurar em outras pessoas. Nós não precisamos procurar em outros santos. Nós não precisamos procurar em nada. Jesus é suficiente. Ele nos garante a salvação. Não há outro intercessor entre o homem e Deus a saber, ou a não ser Jesus. Jesus é o nosso único intercessor. Porque o resto, inclusive a Virgem Maria, precisou de Jesus para ser salvo. Então o sangue derramado na cruz nos garante a salvação. Agora a cor branca, a cor clara, a cor limpa, desculpa, ela nos leva à purificação. A palavra de Deus fala: sede santos como eu sou santo. Então eu vou me tornar um santo. O que é santo? Santo, a palavra santo no original, o Ed falou aqui ontem, é separado. O que é ser santo? É ser separado. Nós estamos vendo o mundo de mal a pior, meus irmãos. A abertura das Olimpíadas, eu falei: crianças, vamos assistir a abertura das Olimpíadas. E graças a Deus que elas não conseguiram assistir. Não dá mais. Você deixa o Netflix aberto para as crianças assistirem o desenho, e o desenho começa a passar mensagens subliminares que vão levar a mente da criança a pensamentos impuros. Você deixa o YouTube aberto no desenho, as propagandas entram e contaminam a mente das crianças. Não dá mais. Romanos capítulo 12 fala: não vos conformeis com este mundo, mas sede renovados pela transformação da vossa mente, do vosso entendimento, porque assim você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não dá mais para se conformar com as coisas que acontecem nesse mundo. Só Jesus é a resposta. Só Jesus pode nos dar salvação. E a santificação é a separação desse mundo tenebroso. A Bíblia fala: o mundo jaz no maligno. Ele é chamado de maligno, ele é chamado de acusador, ele é chamado de pai da mentira. Ele é o enganador. Diabo, Satanás, Beelzebu, Leviatã, cão, capeta, caperon, o que você quiser chamar. Ele é o Deus desse século. E nós estamos flertando com o Deus desse século. Nós estamos flertando com o inferno. Não brinque com a palavra de Deus, mas entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O mais Ele vai fazer. O mais Ele vai fazer. O que é o mais? É o que a gente necessita. E nós somos especialistas em criar necessidades. Eu preciso comprar uma roupa nova. Vai, abre o guarda-roupa, está cheio de roupa. Não, mas eu não tenho roupa para vestir. Eu preciso de uma roupa nova. Meus irmãos, se o Senhor te deu condições, compre. Se o Senhor
compre, mas não comece a entrar em situações difíceis por causa de necessidades que você mesmo está criando. Analise bem o que você precisa. As necessidades faladas em Mateus capítulo 6 são o quê? O que é a vez de comer, o que é a vez de vestir. Não vai além disso. Essas são as nossas necessidades. E o verso 33, Mateus 6 fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas são? Se você voltar aos versículos anteriores, vai falar o que você vai ter que comer, o que você vai ter que vestir. Então a separação na cor branca ou na cor limpa é a busca por fazer a vontade de Deus. Quanto mais nós fazemos a vontade de Deus, menos nós nos embaraçamos com o pecado. Quanto mais nós fazemos a vontade de Deus, menos nós nos enrolamos com as coisas desse mundo. Meus irmãos, nós precisamos ser e buscar a santificação, ser separados nesse século, dar testemunho de Jesus. Nós não vamos falar de Jesus, nós vamos ser a vida de Cristo, a pregação ambulante do Evangelho. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: uau, o Pietro mudou mesmo. Jesus tomou a vida dele e ele é outra pessoa, ele é um novo ser. Para quê? Para que você seja exaltado? Não, para que as pessoas reconheçam Jesus através da sua vida, porque a glória sempre tem que ser dele, a honra tem que ser sempre dele. E se a nossa vida não está glorificando o nome do Senhor, nós precisamos repensar quais são as atitudes que nós estamos tendo, que não estão honrando o nome do Senhor, quais são os lugares que nós estamos frequentando, que não estão honrando o nome do Senhor. Tem uma frase que precisa cair por terra. Sabe aquela frase assim: isso aí não tem nada a ver. Quando você fala isso aí não tem nada a ver, pode ter certeza que tem tudo a ver. E você está entristecendo o coração do seu Pai Celestial. Nós não queremos renunciar. Nós não queremos abrir mão das nossas vontades. Nós queremos fazer o que dá vontade mesmo. Deu prazer, eu estou fazendo. E não estamos nem aí para o que Deus pensa sobre isso. Não estamos nem aí para o que Deus acha. Não estamos nem aí para fazer a vontade de Deus. Quando nós chegarmos diante de Deus, eu, em nome de Jesus, oro para que você chegue, para que nós cheguemos. E vamos chegar diante de Deus, Ele não vai falar: parabéns, meu filho, pelas suas conquistas. Ele vai falar: eu me alegrei muito pelas suas renúncias. São as nossas renúncias que vão ser contabilizadas no céu. E o que nós temos renunciado? Quantas noites de sono a Gesa renuncia? Eu mais ou menos. Mas ela renuncia para ficar amamentando José. E as meninas dormiam, José não dorme. E as meninas de um jeito, menina de outro. Mas o amor é isso. O que é o amor senão uma renúncia? Quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não suspeita mal, o amor não arde ciúmes. O que ele está falando? Que o amor é renúncia. Tudo suporta, renúncia. Tudo crê, alguma coisa você está renunciando. Se você crê em algo, você deixa de crer em outro. Então nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos buscar entender em Deus o que Ele quer de nós nesse tempo. Qual é a renúncia que Ele quer que a gente faça? Para que sejamos alvos como a neve, como diz lá em Isaías. Brancos como a lã. E nós não estamos falando de cor de pele. Nós estamos falando de espírito. Davi pecou. E o Salmo 151 é a oração de arrependimento de Davi. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, ó Deus.
e renova em mim um espírito reto. Dá-me sempre a alegria Da sua salvação e renova em mim um espírito reto. Davi, por causa do do seu pecado, ele se lavava e se esfregava com bucha, porque ele sentia que ele estava sujo. E é isso que o pecado faz. Ele nos dá a consciência de pecado, desculpa, porque muitas vezes o pecado, sem a Consciência de pecado vai continuar existindo na nossa vida, mas quando nós temos a consciência de pecado, eu pequei, parece que a sujeira vem, mas não é no corpo, Então o alvo como a neve, é no espírito. Isaías está falando que nós estaremos limpos, purificados. purificados. E é essa a orientação do Senhor para a nossa vida. Sede santos como eu sou santo. Busque a estatura de varões. Varões perfeitos. Quando nós seremos varões perfeitos? Só na eternidade. Enquanto a eternidade não vem, nós vamos continuar buscando a estatura de varões perfeitos. E buscar a estatura de varões perfeitos é buscar a santificação. Ser separados desse mundo. Temos que falar não. O não é pedagógico. Nós temos que falar não. Aprender a falar não. Receber um convite, o convite você Precisa ponderar e colocar na balança. Vai agradar a Deus ou vai agradar aquele que me convidou? vai agradar quem me convidou, mas não vai desagradar A Deus. Então, amém. Aceito o convite. Vai agradar quem me convidou, mas vai desagradar a Deus. Então eu não vou. Porque nós temos que buscar em primeiro lugar O o reino. reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que em primeiro lugar agradar o nosso Pai. Nós temos que, em primeiro lugar, fazer a vontade dEle. Nós temos que, acima de todas as coisas, viver para Ele. Então, Deus me ama. O pecado entrou. Jesus derramou sangue. Eu tenho acesso ao céu através do sangue de Jesus. Aquele relacionamento que Deus tinha com Adão foi rompido. Agora, por causa do sangue, Ele é regenerado. E a regeneração em Cristo, nós costumamos dizer, a palavra não fala isso, mas nós costumamos dizer que dura 24 horas. Todos os dias nós precisamos buscar a regeneração em Cristo. Por quê? Por causa da natureza. Natureza pecaminosa. O velho homem quer gritar dentro de nós. E nós vamos na presença de Deus. E essa presença fortalece o nosso espírito. E deixa e faz com que essa velha natureza fique calada. Mas pastor, eu me bati. Batizei. E quando eu me batizei, eu desci as águas. E eu saí das águas. Quando eu desci as águas, o velho homem ficou lá nas águas. E agora eu sou um novo homem. Não, o velho homem continua dentro de você. Espiritualmente falando, aconteceram grandes milagres quando você desceu as águas do batismo. Mas o velho homem, a velha natureza continua dentro de você. Você precisa mortificar a sua carne e continuar a fortalecer o seu espírito. Como que eu fortaleço o meu espírito? Disciplinas espirituais. Que disciplinas espirituais são essas? Oração, jejum, meditação na palavra de Deus, reunião, culto, congregar, estar reunido com os nossos irmãos. Essas são as disciplinas espirituais que nós precisamos viver como pilares do cristianismo. Nossa vida cristã, ela precisa estar alicerçada em Jesus. E para estar alicerçada em Jesus, nós precisamos fazer com que as disciplinas espirituais sejam presentes na nossa vida. O cristão que não Ora, que não busca Deus, que não fala com Ele, é um cristão fake. O cristão que não conhece a palavra de Deus, que não medita na palavra de Deus, que não lê a palavra de Deus, está deixando a desejar. Nós precisamos ter essa consciência. E por último, a cor verde. Do Palmeiras, não. Brincadeira. A cor verde fala de crescimento, assim como a grama cresce, Assim como as árvores crescem.
A cor verde fala de crescimento. Então, Deus me ama, eu pequei, Jesus veio, perdoou os meus pecados pelo sangue, eu tenho acesso ao Pai através do sangue de Jesus, eu tenho acesso aos céus através do sangue de Jesus, o sangue de Jesus me purifica, o sangue de Jesus me cura, me limpa. Isaías profetizou: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E aí vem a cor clara. E a cor clara não é cor clara, não existe isso. É cor limpa, ou cor branca. Ela fala de purificação. Então depois que eu aceitei a Jesus, agora eu começo um processo de purificação. E depois a purificação continua, mas por causa da purificação, automaticamente eu vou viver a cor verde, que é o crescimento em Deus. Eu começo a crescer espiritualmente. Os olhos espirituais começam a ser abertos. Eu começo a ter experiências com o Espírito Santo. Experiências que vão me fazer crescer ainda mais. Experiências que vão fazer eu crer ainda mais, que vão ativar a minha fé, fortalecer a minha fé. Experiências que vão fazer eu pregar o Evangelho a outras pessoas. E se não, pode tirar fora. E se não for por palavras, a minha vida vai ser uma pregação do Evangelho. Muito mais do que palavras, meus irmãos, as nossas atitudes pregam o Evangelho. Tem aquela frase, né? Pregue o Evangelho, se necessário use palavras. Por quê? Porque a nossa vida precisa ser uma vida de pregação do Evangelho. Porque o exemplo arrasta. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração. Nessa semana nós trabalhamos isso com as crianças, não foi dessa forma, foi de uma forma lúdica. Aqui nós fizemos louvores, a decoração, as músicas, a história que foi contada do amado coração. E hoje vocês vão conhecer o amado coração. As histórias que foram contadas, a história, né, que foi contada do amado coração, é tudo falando sobre isso, sobre o livro Sem Palavras. E as brincadeiras? As brincadeiras foram 5 turminhas divididas por cores. Então tinha lá o amarelo, tinha o preto, tinha o vermelho, o branco e o verde. 5 equipes, vamos dizer assim. Todas com bandanas. Vocês viram as fotos, né? Que coisa linda. Nós vivemos uma semana muito especial. Vivemos uma semana cheia da presença de Deus. Nós vivemos uma semana da provisão de Deus. Uma semana que vai ficar marcada nas nossas vidas. Essa é a nossa terceira EBF. E cada ano o Senhor nos surpreende de forma diferente. E nós estamos vivendo assim, o restinho, né, da semana, sabe? Aquele gostinho de, puxa vida, tudo que a gente viveu, que delícia que foi. Não vejo a hora que ano que vem chegue logo. Eu estou buscando uma menina, a Ana, uma que estava de vestido aqui, não sei se vocês viram. Estava bem aqui no meio, viu, né? Eu busquei ela nos 3 dias de EBF e hoje eu fui buscar ela de novo. Aí as crianças saíram, ela veio falar comigo: tio, ano que vem vai ter EBF de novo? Vai ter EBF de novo. Então as crianças, elas foram marcadas por tudo que o Senhor fez. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas um pincel na mão do pintor, uma caneta na mão do historiador, do escritor. A gente só se deixa usar e o Senhor faz o que Ele quer através da nossa vida, né, amado coração? Então, não pode falar, né? Então, nós vivemos uma semana abençoadíssima. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E as crianças aprenderam sobre o plano da salvação. Agora, nós precisamos ter esse plano de salvação bem guardado no nosso coração. E não apenas guardado, mas que seja algo prático nas nossas vidas. Que nós realmente vivamos isso. Venhamos a viver isso. Ah, pastor, mas eu pequei. Opa! Qual que é o próximo passo? Sangue de Jesus.
Pecou, pede perdão. O sangue de Jesus te perdoa, te purifica. Eu pequei de novo, pede perdão. Tem que ter arrependimento, viu? Se não tiver arrependimento, não tem perdão. Aí você volta a fazer. Porque o fruto do arrependimento é o quê? Eu não volto mais a fazer aquilo que eu fazia. E é assim que há o crescimento. O crescimento é eu deixar de fazer aquilo que eu fazia que desagradava a Deus. Nunca mais eu volto a fazer aquilo. E agora eu estou crescendo em Deus. Nunca mais vou pecar? Vai pecar. Nunca mais vou errar? Vai errar. Mas o sangue de Jesus ainda está quente sobre a nossa vida. Amém?